Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para ajudar você a refletir sobre os seus atos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Ambev, que deseja a todos vocês um futuro com muito mais razões para brindar. E hoje eu estou com uma pessoa que eu queria estar com as três, mas não deu. Então tá bom. Então eu apresento agora para vocês Clara dos Verdes Marias. Estou muito feliz de você estar aqui hoje. Muito obrigada. Nossa, eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser, assim, esclarecedora para muita gente e vai ser muito legal para nós duas também, Eu né? espero também. É um prazer enorme estar aqui. Infelizmente, minhas irmãs não puderam vir. A gente é em 3. Mas eu tô representando elas e eu vou estar aqui com elas em pensamento. O bom de ser em 3 é isso, né? Porque cada uma pode ir para um lugar e vocês se multiplicam. Ah, é maravilhoso. A gente tem várias mãos ali para mexer com as nossas redes sociais. A gente tem vários clones para estarem presentes em vários lugares. Ainda mais que vocês são gêmeas. A gente tava brincando aqui nos bastidores que a gente estuda, faz conteúdo de qualidade, se esforça, mas as pessoas só querem saber se a gente é gêmea. Clara, olha, eu chamei você aqui hoje porque eu acho que o nosso conteúdo é bem similar, assim, bem parecido, né? Vocês, apesar de vocês serem 3, então acho que 3 cabeças pensam muito melhor do que 2, no caso eu e meu sócio, mas eu acho que a gente pode sempre se completar, né? Sustentabilidade não tem como que... Concorrência, né? Concorrência, É todo mundo junto. E aí um diferencial de todos os outros convidados é que vocês falam muito do zero lixo. Que é uma coisa que eu amo, assim, que eu também pratico muito a política do zero lixo, eu tento reduzir ao máximo os meus resíduos, eu fico extremamente feliz quando o povo vai pegar lá a menina da Planta Feliz, conhece a Planta Feliz? É um serviço que coleta orgânicos na sua casa. E aí, quando ela fala, amanhã a gente vai coletar orgânicos, eu falo, eu não tenho orgânicos. Ai, me sinto tão evoluída. Que orgulho! Mas eu quero que você comece a contar a sua história pra gente chegar nessa coisa do zero lixo. E aí, no meio do caminho, eu vou fazendo perguntas, tá bom? Nossa, é legal você ter falado do Lixo Zero, porque a gente acabou de voltar de Cuiabá, a gente recebeu um prêmio, o Prêmio Lixo Zero 2022. Foi o maior orgulho, assim, porque o Instituto Lixo Zero no Brasil é uma super referência nesse tema, né? Esse movimento Zero Waste, que é um movimento global. E o Instituto Lixo Zero é super grande nisso. E a gente ficou muito honrada de ter ganhado esse prêmio na categoria de influenciador, né? A gente não tem uma empresa aí fazendo alguma ação, mas a gente tem essa categoria de comunicação, que é super importante, né? Para comunicação. Não, e vocês super mereceu de verdade. Parabéns. Obrigada. A gente se esforça tanto. Nossa, se as pessoas soubessem, né? Os bastidores de fazer conteúdo, nossa, é muito perrengue. Mas aí começa a contar a sua história, a história sua, das suas irmãs, como vocês chegaram na sustentabilidade, é desde sempre, não é? Desafios, perrengues, e aí no meio do caminho... Então tá, então ó, senta que lá vem a história, porque a gente é em 3, e aí tem 3 histórias que se entrelaçam. Tudo começou, assim, principalmente pela nossa irmã mais velha, a Mari, que não tá aqui. A Mari, a gente brinca, eu fiz uma piadinha que colou e que a gente sempre faz essa piadinha, que ela nasceu querendo compensar o carbono do parto. Querendo dizer assim, ela sempre teve essa coisa da sustentabilidade na cabeça, ela sempre teve uma consciência diferente de todo mundo. Então, assim, ela casou, agora eu já esqueci há quantos anos atrás, mas ela casou e fez um casamento todo sustentável, ninguém falava disso. Nossa. Então todo mundo falou, meu, que loucura. Ela deu para os convidados, ao invés de dar a Havaiana, né, na hora da pista de dança, ela deu um chinelo feito de pneu, da Várzea Grande, que ela conseguiu numas comunidades lá. Ela fez os convidados trazerem as sobremesas. Ela fez compensação de carbono quando ninguém falava disso. Então a Mariana sempre foi consciente e teve essa coisa. E as pessoas sempre usaram ela também como uma referência. Tipo, eu quero começar a compostar, o que eu faço? Pergunta pra Mariana. Era sempre isso. E ela falou, eu preciso ter um canal ou algum lugar que eu possa centralizar todas essas questões para as pessoas já irem lá, ao invés de me perguntar, já ir lá. E aí a gente é muito grudada, eu e minhas irmãs, muito amigas, a gente sempre foi. A gente agradece muito meus pais por terem criado esse ambiente de amizade, cumplicidade muito forte entre nós. Então ela falou, eu quero trazer minhas irmãs para o que eu for fazer, esse projeto, né? E aí a Carol foi a segunda a ter a mosquinha da sustentabilidade picando ela.
eu acho que como tudo começou com ela é meio ambíguo, assim, mas ela teve uma viagem, alguma coisa que ela começou a falar, pô, eu quero ter um propósito maior na vida, eu não quero ficar ajudando, contribuindo com o problema, eu quero fazer parte da solução. Foi direto na Mariana, né? Falar, Mariana, eu quero mudar meus hábitos, meu propósito e tal, o que eu faço? A Mariana falou, já tô com um projeto, chega mais. E aí as duas já começaram, foi isso numa ligação, assim, elas se falaram no telefone e aí elas já tiveram a ideia, Verdes Marias o nome, né? A Carol, acho que a Mariana falou Marias Verdes, a Carol falou Verdes Marias, combinaram já e eu tava em outra fase da minha vida, em outro lugar, elas me ligaram e falaram, Clara, a gente nunca vai fazer qualquer coisa sem você, né? Você vai fazer parte. Então a gente tá com esse projeto, chama Verdes Marias, é de sustentabilidade, a gente vai compartilhar a nossa vida tentando gerar menos impacto, vem com a gente. E eu não estava ligada em sustentabilidade, não estava ligada em separar o lixo, compostar, nem nada disso, mas eu estava vivendo um período de uma vivência assim muito ligada à espiritualidade. Então eu já tinha parado de comer carne por causa da coisa da espiritualidade. Eu tinha feito um retiro de meditação e yoga, que o mestre do retiro já tinha me explicado a coisa, né, da espiritualidade dos animais, da relação e tal. Então eu já tava com um pezinho, boa. E aí quando você trabalha a coisa do autoconhecimento e da espiritualidade, tem um momento que você se abarca com essa questão, assim. Eu tô fazendo no âmbito individual, mas no âmbito individual, sozinha, isso não vai funcionar. Você tem que globalizar, você tem que trazer isso pro entorno, né? Pro seu impacto no planeta. Você tem que começar a trazer, né? Tem que ir além. Uhum. Não adianta ficar só no autoconhecimento, né? Você vê essas pessoas que ficam falando, ai, não, e não se ligam com o impacto, né? Assim, não dá. Você tem que equilibrar os dois. Então, quando elas me chamaram, foi um momento também que teve esse encaixe, sabe? Aí eu falei, mas eu não sei nada. Tipo, eu não sei o que fazer, né? Tipo, como que eu vou começar a ser uma pessoa sustentável? Então, a Mariana falou, toma um kit lixo zero. Me deu um kit lixo zero para não gerar lixo quando sai de casa. Aí tem os talherzinhos, o copinho retrátil, guardanapo de pano, eco bag. Leva isso com você e começa a testar e vai usando, assim, e vendo como é que funciona para você. E aí você me conta depois e a gente vai registrando nas redes, né? Porque a ideia era fazer um Instagram registrando a nossa vida. E aí, na semana seguinte, ela veio pra mim e falou, e aí, Clara, como é que foi? A ecobag, você usou as coisas? Eu perdi. Mentira! Porque eu não tinha consciência, eu não sabia. Então, assim, foi muito devagarzinho. Eu gosto de falar que eu sou... a gente não usa mais a palavra cobaia. Eu gosto de dizer que eu sou o exemplo... O experimento de micro-revoluções. Sim. Que eu já vou chegar nessa palavra, mas eu gosto de dizer que eu sou esse exemplo porque eu comecei, assim, sem saber de nada. E hoje em dia, fiz pós-graduação em meio ambiente e sustentabilidade na GV. Que legal. De tanto que eu me apaixonei, sabe? Então, assim, quer dizer, é um tema que a mosquinha pica, não dá pra ela despicar, né? Você não para de ter consciência, né? Então, e aí eu gosto, é importante falar também desse termo micro-revoluções, porque é o nosso grande, a palavra que a gente sempre traz, né? As micro-revoluções são as pequenas coisas que todo mundo pode fazer no dia a dia para um planeta mais sustentável, né? E começa com nós mesmos, né? Então, foi esse foi Mas só uma pausa. Aí, quem te deu o kit foi a sua irmã mais velha. E aí você fala que perdeu. O que ela fez com você? Não, ela falou, calma, tá bom, entendi. Tipo, ótima pergunta, porque ela entendeu que não adianta nada você chegar com um monte de coisa. Você tem que trazer toda uma bagagem. Isso. Então, o que ela fez? Eu sou jornalista, trabalhei muitos anos na TV Globo, eu sou editora de texto, né? Mas jornalista, enfim. E aí ela falou, Clara, a gente vai abrir um site e você, como jornalista, vai escrever as matérias, vai escrever tudo que vai no site. Então, ela falou, o primeiro tema vai ser esse documentário. Escreve sobre esse documentário. Assiste e escreve. Aí eu fui assistindo, me informando e fui entendendo. Essa educação ambiental foi vindo, Sim. Entendeu? Porque os textos do nosso site, não sei se você já viu, ou se você não viu, veja, que são legais. Aquelas cheias de orgulho. Eu me estudei muito pra escrever, eu não fui escrevendo qualquer coisa, sabe? Não, e isso é um tema, isso que você falou agora é excelente. Eu sou jornalista e eu não saio escrevendo da minha cabeça, porque eu também sou jornalista e as pessoas acham que eu decidi uma coisa lá e eu vou compartilhar aqui porque eu decidi isso. Então, tá vendo? Só pessoas.
Clara também é jornalista. Clara também estuda. Não, tem que pegar a fonte, tem que ver direitinho de onde tá saindo aquela informação, tem que ir atrás de cada, né, detalhezinho. Eu acho que hoje em dia, com essa coisa da produção de conteúdo, acaba tendo muita gente que faz um jornalismo ali, mas não tem esse cuidado que o jornalismo ensina a gente a ter, né? E já era um pouco assim, né? Porque jornalista, tecnicamente, não precisa de um diploma, né? Hoje precisa. Acho que Não, no precisa... passado, no passado não precisava. Então tinha muito jornalista meio que sem diploma. E hoje todo mundo eu nem sei mais como que tá isso, na verdade. Na minha época de faculdade precisava, agora eu já não sei, né? Porque as coisas vão mudando. Não, então... Quando eu entrei na faculdade, jornalista não precisava mais de diploma, podia ser... Eu lembro que até meu melhor amigo falou assim, pra que você tá estudando jornalismo se nem precisa de diploma? Mas o ponto que eu queria chegar é que, igual você falou, né, tem muito produtor de conteúdo, que às vezes até se passa por jornalista, mas não tem a mesma responsabilidade que um jornalista que estudou tem, Exato, né? Hoje em dia eu vejo, assim, a importância do curso, né, da gente entender que precisa ver todos os lados, né, que precisa ter todo um trabalho por trás bem rigoroso, né? Sim. Então, aí você começou, aí a sua irmã teve paciência, voltou, falou, não, tá bom, calma, vamos começar de novo. E aí você começou a estudar e começou a entender, conforme eu fui escrevendo no site, fui me informando, nossa, eu fui, aquele desespero, né, que eu acho que você deve passar, todo ambientalista, assim, todo mundo que trabalha com sustentabilidade, acho que todo dia tem um mini infarto por causa da situação como o mundo tá hoje, né, então... Eu fui aprendendo aquilo e aí eu fui entendendo, assim, o quanto o meu papel como indivíduo, né, de não gerar tanto, de diminuir meu impacto, de reduzir meu lixo e tudo mais. E aí depois que eu já tinha escrito um monte de texto pro site, ela me deu de novo o kit. Aí a gente recomeçou. E o começo das nossas redes sociais era bem isso, assim, era mostrar o nosso dia a dia. Tô aqui num cafezinho com o meu copinho retrátil. Mas depois a gente foi aumentando e ampliando, né, e estudando mais e ampliando o que a gente produz. E melhorando, na verdade, o próprio dia a dia, né? Não só o conteúdo, porque também fica parecendo que a gente só faz pra fazer o conteúdo, e não é isso, né? Não, é muito pelo contrário, né? É uma vida, né? A gente tá mostrando a nossa vida real lá, a nossa composteira, nossas maquiagens naturais, todas as nossas coisas que a gente vive de fato, né? E aí, quando que a questão do lixo zero, que, lógico, a gente vai começando a estudar e vai começando a entender, e é muito importante você trazer a sua opinião aqui, porque as pessoas pensam que a sustentabilidade, né, a vida sustentável começa de um dia para a noite, quando na verdade não começa. E eu já falei várias vezes que eu já cometi vários erros de sustentabilidade, coisas que eu me envergonho, coisas que eu aprendi que eu ia ter que aprender a evoluir. Quem nunca, né? Como que é para vocês três? Como que é para você em particular? Como que foi essa evolução? E assim, onde você estava, né? Você falou assim, eu não era da sustentabilidade. Onde você estava e onde você conseguiu chegar? Nossa, Lari, nem me fale essa coisa de passar vergonha com sustentabilidade. Porque eu acho que ainda bem que você tem essa visão também. Porque eu acho que as pessoas apontam muito o dedo, né? Muito, nossa. E é muito difícil. Eu acho que lá no começo a gente era muito restrita, né? Como eu acho que você também devia ser, assim. A gente não sabia muito. Então a gente falava muito de pegar o plásticozinho que vem uva e transformar em vasinho. A gente falava muito, transforma em vasinho. Depois a gente entendeu que o buraco é muito mais embaixo, que aquilo, não é isso. É reduzir aquele plástico que vem a uva, é comprar uva granel, enfim, em feira, que não tem aquele plástico. É outra coisa, mas a gente começou com um vasinho, mas tudo bem, né? Assim, você vai evoluindo, você vai entendendo. E eu acho que o vasinho pode ser um ponto de start ali, né? De transformar tudo em vasinho, pode ser um jeito de começar e entender, né? Assim, cada um tem o seu ponto de start. Tem gente que começa com o veganismo, que é super... Eu acho super um passo super além ali, né? Porque a alimentação é um caminho complexo, né? Você que conversou com o Veg Rocha aqui, eu mas acho que a gente teve algumas situações assim também que a gente hoje fala, putz, por que a gente fez isso? Mas eu acho que o nosso estilo também, a gente brinca que a gente fala de micro-revoluções sem chatice, de sustentabilidade sem chatice.
Porque a gente tem essa coisa de não apontar dedo, de falar, a gente não é professor, a gente não tá lá para ensinar, a gente tá lá para aprender junto, né? A gente tá trazendo consciência ambiental junto com quem tá assistindo, assim, vamos junto. O que vocês acham? A gente achou isso, mas e você? E a gente também tem essa coisa de mostrar o que a gente tá fazendo. Então a gente não fala, você devia usar sua garrafinha quando você sai de casa. A gente fala, eu tô usando a minha garrafinha quando eu saio de casa. Exemplo aqui, né? Que as pessoas acham que levar a garrafinha para os lugares é coisa de outro mundo, assim. Ai, porque eu esqueço, porque isso, porque aquilo. Não, eu até entendo essa coisa de, eu uso uma bolsinha tão pequenininha e aí fica levando minha garrafinha. Mas, tem, sei lá, inúmeras garrafinhas. Tem garrafinha de prender na bolsa, Sim. tem... E também, sei lá, às vezes também não dá pra você levar a garrafinha, mas tem aquele copinho que você pode levar na bolsa e aí você usa nos bebedouros que tem ao longo do caminho. Mas aí eu vou até aproveitar um gancho aqui da consciência ambiental, que eu acho que é legal a gente falar. Você falou bastante, e eu até tenho um outro gancho que eu vou trazer. O meu melhor amigo, ontem ele me mandou um áudio, ele viu um último post que eu fiz lá da sacola que é solúvel em água, não sei se você viu. A Simple Organic fez uma sacola solúvel em água e eu dei o meu depoimento. Depois você vê, não vou te influenciar. Tá. E aí ele veio falar comigo sobre o post. Ele falou assim, putz, se eu tivesse visto, eu ia achar extremamente legal isso. Mas eu acho que o que você disse é uma coisa que a pessoa precisa ter muita consciência ambiental para isso. E aí depois ele foi falando, eu mudei muita coisa porque eu comecei a seguir Equaliza, tudo. Que aí eu acho que entra a questão da consciência ambiental, né? Ele falou assim, às vezes eu vou no mercado, eu pego uma sacolinha e eu sei que não tá certo. Então, pra gente, aí eu falei assim, olha só o nível da consciência ambiental que você já atingiu. Porque você sabe que você não tá fazendo certo, mas você tá pegando e de alguma maneira você vai recompensar. O que você acha, como você enxerga a consciência ambiental das pessoas hoje? Você acha que a gente precisa melhorar quanto? Como que a gente pode fazer isso? Conforme eu falei agora, eu acabei de terminar, assim, eu terminei em setembro, uma pós-graduação em meio ambiente e sustentabilidade. Eu estudei 1 ano, assim, foi muita leitura, muita coisa. E, assim, todo mês a gente tinha que entregar um trabalho, 2 trabalhos, né? Um sobre o tema lá e outro que era só uma resenha sobre as aulas e tal. E nessa resenha sobre as aulas, que você tinha que falar, como é que foi a aula e tal, e colocar um pouco da sua opinião ali, todos os trabalhos dos 12 meses eu coloquei que a chave é a educação ambiental. A chave, assim, porque a gente não vai conseguir mobilizar a sociedade. Lembra quando aqui em São Paulo eles proibiram a sacolinha plástica? O alvoroço que foi, ninguém aceitou, todo mundo achou aquilo um absurdo. Como assim? A nossa vida vai ficar mais difícil? Não, não, não. Se você não coloca educação ambiental junto com aquela ação, é isso que vai acontecer, as pessoas não vão aderir. Aí se você explica, olha o que está acontecendo com os oceanos, vai ter mais plástico do que peixes no oceano até 2050, agora já diminuiu para 2030. O planeta tá entrando em colapso. Sabe aquela mudança de temperatura que tá super ruim, que as enchentes que podem alagar sua casa tem a ver também com as suas atitudes. Se a gente vai explicando e apontando, e ensinando, né, e trazendo educação ambiental, as coisas ficam mais fáceis para todo mundo. Mas a gente entende hoje que o interesse das indústrias não é que haja educação ambiental. Então, a educação ambiental, ela é muito dificultada, né? As indústrias querem que a gente consuma sem pensar, sem perguntar, né? Olha os ultraprocessados que estão aí, os agrotóxicos. Ninguém quer que a gente questione, né? Então, por isso que é tão importante o nosso trabalho, né? A gente é esse polinizador, né? Dessa consciência ambiental. Eu acho que eu e minhas irmãs, a gente tentar ao máximo trazer isso para... Eu acho muito legal o TikTok, né? Que a gente tem Instagram, TikTok, YouTube, podcast. A gente tem todas as coisas. Mas o TikTok, ele veio pra gente como um lugar muito legal, porque tem muito adolescente. Tem gente... A criançada vem e fala, eu vou falar pra minha mãe que é pra pegar uma que bonitinha. Teve um que falou, minha professora, eu mostrei um vídeo seu pra minha professora. A gente fala, que bom, porque esse povo que tá chegando agora, que é a grande transformação, né? Porque o povo que tá aí há um tempão não quer que as coisas mudem, né? Eles querem... Vão só passar um paninho ali, ou vão arrumar uma justificativa não plausível pro erro, e vão continuar errando, né?
É. E como que é pra você? Você tem filhos? Não. Não, mas as suas irmãs têm, né? Minha irmã mais velha tem E 2 filhos. você, então, tecnicamente tem sobrinhos. Tenho Como sobrinhos. que é a educação já ambiental na família? Como que é pra eles, assim, Não, pra nossa, vocês? eu acho o máximo que a Mariana, que é aquela que nasceu do parto lá, querendo compensar, meus sobrinhos, nossa, é a coisa mais legal que tem. A Mariana sempre fala, assim, que a filha dela, a Manu, ela come uma banana e ela pega a casca e fala, olha aqui a comida das minhocas. Ela não acha que aquilo é lixo, ela não chama de lixo, ela fala que é a comida das minhocas, porque ela cresceu aprendendo isso, ela cresceu pondo a mão na composteira e vindo, mexendo nas minhocas. Tem um vídeo tão lindo que ela fala, que a Manuzinha tinha, acho que 2, 3 anos, ela fala assim... A minhoca vai vir e vai dar uma beijoca em mim. Que nojo. É muito fofo. Mas ela foi crescendo vendo a compostagem. E hoje em dia, ela enfia a mão lá. E não existe lixo, assim. Existe os recicláveis, o compostável, né? E os rejeitos é o mínimo que tem na casa da Mariana. Então, a Manu, ela já tem muito essa consciência, assim, também. O Luquinha, nossa, eles são muito ligados com isso já. Então, eles já vão crescer com outra... Não vai ser que nem a gente, que eu acho que a gente teve uma dificuldade enorme de nadar contra a corrente, entender o que estava acontecendo e, né, se pegar informar. no meio do caminho. Pra gente foi um tranco muito grande, né? Assim, eu vivia sempre eu era muito consumista. Sério? Muito consumista. Eu, das 3, eu era o pior case, assim. É legal, assim, porque tenho o maior orgulho do que eu me transformei. Porque eu gastava uma grana com farmácia, produto de beleza. Eu ficava comprando todos os cremes de anti-ruga, sei lá o quê. Eu fui entendendo essa coisa das indústrias, assim, que a gente tem que trabalhar a nossa autoestima, né? A gente tem que trabalhar a nossa consciência, as nossas coisas, porque as indústrias não querem, né? Elas querem o nosso mal, elas querem a gente infeliz, comprando produto de beleza, né? Comprando mil coisas. É uma loucura. E conta um pouquinho dessa sua transformação, que eu acho bem interessante. Ainda mais você ter assumido aqui. Nossa, eu era mais consumista. Eu nunca fui tão consumista porque... por questões de família, assim, não tinha tanto recurso para aprender a ser consumista. E aí também, quando eu comecei a trabalhar, não era uma coisa interessante, assim, ficar comprando. Mas eu tenho muitas amigas que são consumistas. E por mais que eu fale, assim, eu não falo assim, apontando o dedo, mas que eu dou uma diquinha. Nossa, tem um brechó muito legal ali que tem roupa nova. Tem um negócio ali muito legal. Não sei se ainda isso entra na cabeça delas. Mas como que foi a sua transformação do consumismo para o consumo consciente, né? Porque você saiu do consumismo para o consumo consciente, porque né? consumir a gente precisa, né? Não todo tem mundo como. tem que comprar roupa, sapato, em algum momento da vida, né? Total. Qual que é a sua relação do consumo Não, a consciente? minha foi totalmente por causa do Verdes Marias, né? Que quando eu entrei nisso, que nem eu te falei, eu comecei a ser educada, né? Por todo esse conteúdo que eu fui escrevendo. Mas eu acho que essa parte, ela pega muito, assim. Eu demorei pra parar o consumismo, porque eu parei de comer carne, eu comecei a separar o lixo, eu acho que até a compostagem foi antes. O consumismo foi ficando pra trás, assim. Mas aí as minhas irmãs até falaram, vamos pegar a Clara pela parte do consumismo. Então elas trouxeram um desafio pra mim, que eu não lembro mais a porcentagem, mas eu ia ter que doar, sei lá, 30% do meu armário. Eu não lembro quanto, mas eu tinha que doar, assim, uma grande parte do meu armário, porque elas falaram, Clara, vai lá, assiste um documentário do minimalismo, né? Entende o que você precisa do seu armário, faz essa doação e não compra pra substituir, né? Não adianta nada você tirar e pôr de novo. E aí foi realmente, que nem a gente tá falando aqui, foi tudo muito devagar, muito no meu tempo também. Acho que a gente traz isso muito no Verdes Marias, né? De respeitar, cada um tem o seu tempo, cada um tá em um momento de vida. Às vezes você tá em, sei lá, entendeu? A gente não pode julgar o outro também, né? Mas você aceitou de bom grado esse desafio? Aceitei. Ou você ficou, ai, minhas roupinhas? Não, foi super. Todas eu falava, vou doar essa. Ai, será? Mas eu não tô bonitinha, né? Assim, Mas foi uma assim, no final, depois de todo o processo, assim, hoje eu olho e falo, foi muito radical, porque eu tinha um armário que a arara arrebentou de tanta roupa, juro. Teve um momento que ela arrebentou, assim.
Era uma loucura. E hoje em dia, sei lá, meu marido homens já são muitos homens, já são mais naturalmente mais minimalistas. Hoje em dia, eu tenho uma arara na minha casa com as roupas lá e umas 2 gavetas, tipo, não, sabe? Nem se compara. Porque tem a coisa de hoje, primeiro que tem muito a consciência ambiental que a gente tem já, mas também por causa a gente, acho que você também é muito mais imune a essa pressão estética da moda, das coisas. Desculpa, eu não tô nem aí pra que roupa que tá usando, que cropped, que é ou não é, né? E também o neuromarketing explica muito isso, né? É porque a gente é da comunicação, então a gente tecnicamente precisa entender mais disso. Mas eu sempre tento falar para as pessoas sobre isso, tem uma psiquiatra muito famosa, Ana Beatriz, não sei se você conhece, que fala sobre isso também. Ela fala assim, o neuromarketing, ele coloca na sua cabeça uma vontade de comprar que você nunca teve, se você não prestar atenção e não parar para se adequar àquilo. Então, eu acho que às vezes a gente precisa olhar mais para a situação, né? Tipo, eu preciso disso? Não tô falando que ninguém é para parar de comprar, que não tem que ir no shopping, que não tem que comprar nada. Mas eu preciso, né? Quantas vezes você não comprou coisas que você não precisava? Não, né? E eu acho... Tem um livro que hoje em dia ele foi super cancelado, porque a autora, acho que foi negacionista, sei lá. Mas você já ouviu falar do mito da beleza? Já. Esse livro é um clássico. Eu acho que, por mais que a autora possa ser muito polêmica, o livro mesmo é meio polêmico, mas eu acho que ele é uma porta de entrada, assim, pro feminismo e pra essa coisa de entender a pressão estética, né? O corpo feminino como um instrumento de controle masculino, enfim, tem todas essas questões. Esse livro também foi uma coisa que você estava perguntando. Esse livro me fez enxergar muito essa coisa do eu preciso mesmo disso, ou é a sociedade que tá me empurrando a achar que isso é lindo agora? Porque isso não era lindo. Lembra a pochete, era breguérrima. E aí, né, assim, você começa a enxergar, você fala, que loucura, eles querem... Nunca vai parar, né? Isso não tem fim. Nunca. E é muita loucura. Quando você dá um passo pra trás e você olha assim, meio de fora, você fala, cara, totalmente de fora não dá, né? Porque a gente tá inserida nesse contexto de capitalismo. Mas quando você dá um passinho meio pra trás, assim, você olha e você fala, gente, é muita loucura. E aí você fala, eu não quero fazer parte disso. Eu não quero fazer parte do problema, né? E em muitas coisas, assim, nessa parte da beleza, eu olho, às vezes, eu fico olhando. Nesse ponto eu consigo olhar de fora, porque nunca teve essa coisa de. A beleza. Não, na minha família nunca teve essa coisa da beleza ser o mais importante. Meu pai sempre falava, você tem que ser inteligente. Se vira. Se vira. Porque beleza acaba, você fica velha, você precisa ser inteligente. É isso que você tem que fazer da sua vida. E aí, quando a gente tá olhando de fora, você vê os pequenos detalhes. A galera que gasta rios de dinheiro colocando cílios postiço, unha postiça. E aí, depois, aquilo tudo... Por quê, né? Por que é tão necessário, né? Sem contar a quantidade, o impacto que isso gera, tanto na saúde da pessoa, né? Ô, Lari, mas eu, como uma pessoa que já esteve do lado de lá... Eu já estive muito do lado de lá. Eu pintava o cabelo. Sei lá, tudo que tivesse de procedimento não invasivo, assim, de não injeção, eu fazia. Tipo, peeling, não sei o que lá. Tudo. Eu tava do lado de lá. E hoje em dia, depois de toda essa caminhada, eu consigo enxergar o quanto é a questão da autoestima. Sim, e essas revistas, e a TV, o cinema, tá tudo fazendo a gente achar que o padrão é outro, né? Verdade. E que a beleza tá lá e não aqui, né? E aí, quando eu me libertei disso, hoje outra em dia, vida, cara, né? é outra... Nossa, é muito libertador, né? Impressionante. É muito libertador. Eu acho que eu e minhas irmãs, inclusive, a gente começou a se parecer mais. A gente acha que tinha mais diferenças. Hoje em dia a gente se parece mais porque a gente é muito menos maquiagem, menos procedimentos, menos coisa. A gente se vê mais ali, né? Assim, tá nosso rosto real, né? Essa galerinha que tem o cabelo encaracolado, um cabelo cheio, bonito, e que alisa a vida toda, e que agora tá fazendo a transição capilar. Eu acho tão lindo isso. Eu falo, gente, que mulher maravilhosa. Ela entendeu que o cabelo dela é lindo, que ela não precisa daquilo. A gente encontrou uma menina lá em Cuiabá, quando a gente foi receber o Prêmio Lixo Zero, que tava fazendo a transição.
E ela tava de cabelo preso, ela falou, ai, tá tão difícil essa transição, mas eu tô aguentando firme, porque eu quero saber como é meu cabelo de verdade, porque eu não sei mais, né? É uma coisa tão louca isso. Né? E até os shampoos que a gente usa, né? Eles têm tanta química, tanto silicone, tanto plástico, né? Tanta coisa, que o cabelo, ele muda, né? Que a Quando gente você nem fez a sabe. transição pro shampoo mais natural, Fiz. você passou, como é que foi pra você, não Nossa, foi? foi esquisitíssimo. Não Eu é? não sei nem porque que como eu continuei. Acho que foi pela honra e glória de Deus para a sustentabilidade. A primeira vez que eu fiz, eu tava no Rio Grande do Sul e eu comprei sabe, você já foi em Canela? Não. Canela tem uma lojinha lá, muito legal, que aí tinha vários produtos sustentáveis, e foi a minha primeira experiência de ver o shampoo sólido. E eu comprei, e aí o shampoo meio que encebou o meu cabelo. Mas é natural, né? É o processo. E eu falei assim, nossa, mas será que é isso mesmo, gente? Não, e assim, na hora que eu lavei, eu falei assim, lavei aqui, gostoso. Quando secou, ficou um negócio encebado, nojento. Eu falei, gente, mas será que é isso mesmo? Aí eu entrei em contato com a fabricante e ela me explicou que tinha um processo, nananã. E aí eu demorei assim uns 3 shampoos, eu fui trocando para entender qual shampoo que dava certo, até eu achar o que dava certo. Mas aí quando eu achei, realmente, o cabelo, outro cabelo. Não, Outro quando a gente cabelo. fez a transição foi igual. Eu acho que esse processo é muito pra comum. todo mundo. Se bem que hoje em dia, Lara, eu acho que essa questão do impacto menor, as empresas estão tão ligadas nisso que hoje em dia já tem muita opção. E tem várias opções que não deixam o cabelo encebado. Mas lá atrás, todas deixavam, e não é que o shampoo deixava o cabelo encebado, é que o sebo, ele é uma resposta natural do cabelo, né? Então, quando você põe um monte de ingrediente desses shampoos de farmácia aí, o cabelo para de produzir sebo e aí quando você vai para transição natural, ele produz um monte de sebo, aí ele vai se adaptando e entendendo que pronto, tá tudo bem, posso parar. Né? Tem uma coisa, mas é um processo de adaptação mesmo, assim, tem que se segurar, tem que aguentar firme. Hoje em dia não precisa aguentar firme, porque como eu falei, tem um monte de marca várias, aí que E a transição do desodorante, como que foi pra vocês? Porque ai, pra olha, mim até hoje ainda é difícil. pra mim também é bem difícil. Olha, eu vou te falar que desde o Verdes Marias, né, já tem 4 anos que a gente tem o Verdes Marias, e faz 4 anos que eu só uso desodorante natural. Passei por vários micos. É meio delicado ali, porque, né? Mas a única vez que eu falei, cara, eu tive uma recaída e eu falei, eu não me importo, pode me chamar de errada aqui, mas eu realmente usei um desodorante de spray, foi o meu casamento, porque eu falei, ai, eu não quero ficar, sabe, eu não quero correr esse risco, eu vou usar. Mas fora isso, eu aguentei firme. E o desodorante é uma outra coisa, né, que a gente descobre que, na verdade, não é a gente que tá fedendo, é as bactérias, né, que a gente produz ali. E aí o negócio do desodorante natural é que ele neutraliza, né, essas bactérias, esse odor, essa acidez, né. Enfim, eu não sei se eu vou saber falar tão tecnicamente, mas tem muita opção de desodorante natural, muita, com bicarbonato, sem bicarbonato, leite de magnésia, tem um monte de coisa. E aí você vai procurando, eu acho que tudo é uma busca, né? Até achar o qual que se encaixa melhor com o seu corpo, porque cada organismo é um organismo, né? Então não adianta nada eu falar que esse desodorante é o melhor, que o seu corpo talvez não ache, né? Mas é legal a gente falar sobre isso, porque para todo mundo ver que sustentabilidade é um processo, né? Não é do dia pra noite, a gente não vai se transformar do dia pra noite. Eu acho que os únicos que se transformam do dia pra noite, como você falou, são os veganos, que tipo, hoje eu vou ser vegano e acabou. Mas de resto é muito difícil muitas coisas, né? Inclusive, por exemplo, a calcinha ou absorvente ou coletor menstrual. Eu uso a calcinha. Não tenho coragem de usar o coletor. Mas a calcinha também foi muito difícil, porque eu tinha medo de vazar, eu tinha medo de ter odor. Falar, esse negócio aqui vai dar certo. E a outra coisa que você aprendeu que não é você que tem odor, não é o seu sangue não tem odor, o que tem odor é o contato com o plástico. Sim, né? É verdade, É uma super loucura verdade isso. E a questão do veganismo, vegetarianismo pra vocês, como que é? Vocês são veganas? Vocês são vegetarianas? Então, você falou que o veganismo é do dia pra noite e tal, né? Que muitas vezes... Mas eu acho que nem o vegetarianismo, o veganismo, porque você pode... Eu lembro que quando a gente começou lá atrás, tinha uma coisa de, todo dia de manhã eu comia peito de peru com queijo na tapioca e, eu era viciada, era aquilo que era o café da manhã. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas ao invés de tirar...
é só ir acrescentando. Alguém me falou isso uma vez. Vai acrescentando coisas veganas, vegetarianas, gostosas no seu cardápio. E aí, depois, quando você for tirar a carne, vai ser muito mais simples. O queijo, porque você já vai ter acrescentado tanta coisa. Então, essa coisa da tapioca, eu comecei a colocar tomate, vários temperinhos, castanhas. E aí, quando eu tirei o peito de peru, nem senti. E aí, hoje em dia, até o queijo, aí eu tirei, Aí você perguntou se a gente é vegetariana ou vegana. As 3 são vegetarianas, a gente não come nenhuma carne. E vegana, as 3 flertam com o veganismo. A gente não gosta de falar que a gente é vegana, porque tem aquela coisa de apontar o dedo. Aí se a gente for pegando comendo um queijinho, vocês não eram veganas! É isso, é exatamente isso. Então a gente prefere falar não se classificar, né? Não se classificar, mas eu não compro queijo. Mas se eu for sair num bar e só tiver opção, eu acabo comendo, mas... O que não é nenhum pecado, né? Não. Porque o importante é a gente tentar reduzir, né? Isso. Uma vez eu fiz uma live com o Ricardo Laurindo. E aí eu contei pra ele que o meu processo foi tá ainda no flexitarianismo, assim. Mas eu reduzi 90% o meu consumo de ingredientes de origem animal. Então eu troquei o leite de vaca pelo leite vegetal, que eu tinha muito medo, que eu achava que eu não ia gostar, que o café com leite não ia ficar a mesma coisa, porque todo dia eu tenho que tomar um cafezinho com leite. Tirei a carne do prato, assim, também do dia pra noite, mas eu também não gosto de dizer que eu sou vegana nem vegetariana, porque nos encontros de família, ou sei lá, às vezes a gente vai muito em evento, às vezes não tem opção, então... Aí alguém me pega comendo, aí vai falar, olha lá, a dona Dequaliza lá, ó, falando pra não comer carne, comendo carne. Mas uma coisa que me guia é, a Sociedade Vegetariana Brasileira indica segunda sem carne. E a OMS indica você ficar 3 vezes na semana, né, 3 dias na semana, sem comer proteína animal, porque isso é bom pro coração e muitas outras coisas. Então eu pensei, se eu cumprir o que a Sociedade Vegetariana Brasileira está indicando e a OMS está indicando, eu já ganhei 4 dias aí. Aí eu tenho o meu desafio pessoal de ficar o máximo que eu posso. Então, assim, eu até falei com o Meg Rocha, eu tento ficar o máximo que eu posso. Já fiquei 6 meses sem comer nenhum ingrediente de origem animal. Mas não vou dizer que eu não tenho vontade. Assim, ontem eu estava saindo... E tava tendo churrasco no prédio. Aí eu desci do elevador, assim, aquele cheirinho de churrasco, assim. Eu falei, ai, gente, por quê, né? Você, nessa sua transição, você sente vontade? Nossa, Lari, você é um exemplo perfeito, assim, você é, maravilhosa nesse sentido, assim, desse esforço que você faz e dessa adesão ao Segunda Sem Carne, à recomendação do OMS, porque você é o retrato das pessoas, né, assim, é muito difícil você ser um vegetariano perfeito e não comer. Então, eu acho, que se todo mundo fosse como você, a gente tinha resolvido um problemão, uma né? parte enorme do problema. Então, nossa, continue assim, tá lindo isso. A gente sempre fala, não precisa cortar de vez, reduz, que já ajuda muito, já teria resolvido. E aí, o que você perguntou de novo? Ótimo, eu queria que chegasse esse dia. Não, eu queria saber se vocês, nesse processo de vegetarianismo ou flertando com o veganismo, vocês sentem falta em algum momento da carne, do churrasco, da linguiça? Uma coisa que eu sempre falo, todos os convidados que passaram aqui, às vezes eu acabo de tomar um café com leite vegetal, pão na chapa com azeite e vem gosto de carne na minha boca. Juro por Deus. Uau, como? Vem gosto de carne na minha boca. E eu não tô lembrando, eu não tô pensando. Aí eu sinto assim, nossa, gosto de bolo de carne da minha mãe. Nossa, gosto da picanha que eu comi, sei lá, ano passado, sabe? Umas coisas meio loucas. Sei. Mas isso pra você se torna uma dificuldade, assim, quando você... Não, eu acho engraçado e me dá força pra pensar, putz, eu tô sentindo, mas eu vou segurar mais um pouquinho. Aí, assim, quando não dá mais, aí eu falo, não, agora... Porque às vezes eu fico com muita vontade, eu tento substituir e me frustro. Então, eu acho pior. Uma vez eu queria muito comer estrogonofe de frango, aí eu comprei um frango vegetal horroroso, que eu me arrependi. Então, eu queria saber se só eu tenho isso, se só eu sinto vontade, se é normal sentir vontade. Olha, eu acho que depois de... Faz 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos que eu não como mais carne. No começo, sim, sentia vontade, sentia cheiro de churrasco, eu ficava, ai, meu Deus...
Mas eu acho que você vai ensinando o seu cérebro, né? Tanto com a carne, quanto com ultraprocessados, chocolate. Eu era viciada em chocolate também, comia muito chocolate. Quando eu decidi parar, eu nem lembro direito como que foi, mas eu parei de comer chocolate. Assim, hoje eu ainda como, eventualmente, um pedacinho aqui, outro ali, mas o cérebro para de pedir, porque você para de dar pra ele, aí ele... Hoje em dia, o Você não cheiro da lembra. carne, eu tenho 2 enteados, né? Eles comem carne e tudo. Eu sinto cheiro de carne toda hora e, zero vontade. Eu não sou também aquelas pessoas que sentem nojo. Ah, tá. Mas Só não sente vontade. só não sinto vontade. Nem de nada, assim. As minhas irmãs, eu acho que cada uma tem um caminho ali, mas eu acho que a Mari também não sente mais vontade. A Carol, que é a irmã do meio, eu acho que ela é a que mais tem dificuldade com essa coisa do vegetarianismo, assim, porque ela sente bastante vontade. Mas ela tenta Mas segura seguir, firme. né? Segura firme. Eu acho que tem muita gente que critica, né, essa coisa do hambúrguer vegano, linguiça vegana, mas eu acho que ela é um super recurso pra quem tá nessa transição, nessa dificuldade, né? Aham. Tanto que quando eu tô com muita vontade, tipo, não tô aguentando, aí primeiro eu recorro ao faz de conta. E aí depois eu falo, não, realmente eu não consigo, eu quero comer. Aí tem a consciência mental. Eu vou consciente. Eu sei que eu estou comendo um animal que não tô fazendo uma ação muito legal ali, mas o meu antepassado Larissa não sustentável eu comia. Então, ainda vai demorar pra... Às vezes eu penso, será que vai demorar pra me dar essa vontade? Lari, eu não sei como é que você é com relação à espiritualidade. Mas como eu tava te falando que lá atrás eu comecei a fazer yoga, meditação e comecei a entrar nisso, aquele mestre lá que eu te contei lá atrás, ele virou pra mim e falou assim que a primeira coisa, assim, quando eu cheguei no retiro foi, você é vegetariana? Eu falei, sou. Eu já tava, né, me esforçando ali, eu sou. Aí ele começou a me explicar que acho que o que ele fazia era o Shivan Yoga, que é um hinduísmo, né? Ele segue o hinduísmo. E ele falou que essa coisa do bicho no prato, um bicho morto no prato, quando você tá se alimentando daquele bicho morto, você tá se alimentando do karma dele também. Sim, tem eu já uma vi. coisa... Tem até um filme que fala, uma cena de um filme, uma vez eu vi. A menina fala, quando você come um animal morto, você tá comendo o sofrimento dele, né? Você tá levando o sofrimento dele. Tem uma coisa energética e tal. E eu sou muito ligada nisso, assim. E aí cara, aquilo me pegou tanto. E aí eu acho muito legal também dizer que não é que a gente não gosta de carne, não gosta de queijo, não gosta de derivados de animais, mas a gente tem uma crença, uma convicção tão forte, né? E a gente não quer fazer parte de tudo que tá aí, então... É isso, assim, você tem que se agarrar muito àquilo e ter muita certeza, né? Assim, essa convicção. Que eu acho que quando você tem essa convicção muito forte, muito agarrada, assim, fica um pouco mais fácil. É verdade. Bom, nosso papo foi ótimo. Só para fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem, deixasse um incentivo para as pessoas de que não é fácil. Realmente, a gente sabe o quanto não é fácil, mas que a gente precisa fazer, né? Não tem outra maneira. Então, qual é a sua mensagem de sustentabilidade? Nossa, eu e minhas irmãs, a gente sempre fala, assim, que é muito mais importante um monte de gente fazendo um pouquinho do que 1 ou 2 gatos pingados fazendo perfeito, né? Então, faz o que dá, sabe? Quando dá, do jeito que dá, mas faz, sabe? Não fala... Fica sentindo o peso do mundo nas costas tão forte que você fala, ai, paralisa. A coisa da culpa também, que as indústrias querem que a gente sinta culpa, né? Lembra? Não sei se você já viu que quando as indústrias petrolíferas, petroquímicas, souberam das mudanças climáticas, eles começaram a implantar o negacionismo e começaram a implantar essa coisa da culpa do consumidor. Esquece isso, ninguém tem que sentir culpa. Não sinta culpa, só faça. Faz o que der, do jeito que dá, leva seu kit lixo zero, tem as suas coisinhas ali para evitar gerar lixo. A sacola dobrável, se você puder levar uma sacola na sua mochila, na sua bolsa, no seu carro, ou com você sempre, isso já reduz um monte de sacola plástica. Se você tiver neném, fralda de pano, uma que você usa por dia, as outras são descartáveis, mas uma que você consegue trocar no seu bebê, durante um ano, 365 fraldas, é muita coisa. Então, assim, eu acho que se apega ao não fazer parte do problema, você quer fazer parte da solução e faz.
Só isso, né? Esse é o recado. Simples assim, né? Simples assim. Ai, Clara, eu adorei a nossa conversa. Eu fiquei muito feliz de verdade de ter vocês aqui. Vou colocar vocês, porque vocês são vocês. Tô né? representando Tem a duas representante, mas vocês são vocês. E eu adoro o conteúdo de vocês. Quando o Instagram não manda, eu entro lá pra ver o que vocês estão falando, o que vocês estão fazendo. Adorei. E eu espero que a gente tenha conseguido influenciar mais pessoas, né? Ajudar mais pessoas. O teaser da Equalize é compartilhar ideias sustentáveis e eu acho que vocês compartilham muito bem. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela cumplicidade de vocês três, que é muito legal, viu? Obrigada, foi um prazer estar aqui, adorei nosso papo também e vamos manter, assim, esse contato pra gente participar de mais conversas juntas, né? Com certeza. Tem tanta sinergia, né? Tem tanta coisa ainda pra gente conversar. Sim. Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus atos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Ambev, que deseja a todos vocês um futuro com muito mais razões para brindar. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para as Verdes Marias, deixa comentário, manda e-mail, manda um monte de coisa aí que elas vão responder. Inscreva-se nesse canal, deixa seu like e vamos equalizar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Beijo!